Eu estava na cozinha preparando café quando ouvi a porta da frente se abrir, com aquele rangido característico que eu sempre pedia para Mateus consertar. Mas Mateus não estava mais aqui. Pelo menos era o que todos pensavam. O que vi pela fresta da porta me fez segurar a respiração. Minha nora Clarissa estava guardando algo dentro da bolsa, algo que tirou do meu criado mudo, seus movimentos rápidos e furtivos como os de alguém que não quer ser pego. E então, ela olhou diretamente para o café que havia preparado para mim. Aquele mesmo café que eu tomava todas as manhãs e que sempre me deixava com aquela névoa estranha na cabeça. Foi naquele momento que entendi que algo não batia. Algo muito, muito errado estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir para não perder histórias como essa. O dia havia começado com chuva. Uma daquelas chuvas finas de São Paulo que parecem não ter fim, que molham devagar, mas com persistência, como se o céu também estivesse chorando. Era 15 de março, uma quinta-feira que jamais vou esquecer. O dia em que enterrei meu filho Mateus. Ou pelo menos, o dia em que achei que o havia enterrado. Meu nome é Márcia, tenho 62 anos, e até aquele momento eu achava que conhecia minha vida. Achava que conhecia meus filhos. Achava que entendia o que significa família. Como eu estava enganada. A capela do cemitério estava cheia, o que não me surpreendeu. Mateus sempre foi querido por todos. Meu filho mais velho, 38 anos, analista financeiro numa empresa grande da Faria Lima. Sempre foi o certinho, o responsável, aquele em quem eu podia confiar de olhos fechados. Diferente do Ricardo, meu caçula de 35 anos, que sempre foi mais, digamos, impulsivo. Eu estava sentada na primeira fileira, ainda sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Um ataque cardíaco fulminante, disseram os médicos. Apenas 38 anos e um coração que simplesmente parou. Sem aviso, sem histórico, sem nada que pudesse ter me preparado para aquilo. Mãe, a senhora precisa assinar alguns papéis depois do funeral. Ricardo sussurrou ao meu lado. Sua mão no meu ombro num gesto que deveria ser reconfortante, mas que de alguma forma me deixou desconfortável. É só burocracia, nada demais. Vou cuidar de tudo. Eu apenas assenti, incapaz de formar palavras. Minha garganta estava fechada, meus olhos ardiam de tanto chorar. Clarissa, a esposa de Ricardo, estava do outro lado, segurando minha mão com uma força que parecia excessiva. Dona Márcia, preparei um chá especial para a senhora tomar quando chegarmos em casa. Ela disse, sua voz docemente preocupada. Vai ajudar a senhora a descansar. A senhora precisa de forças. Forças. Como se existisse força suficiente no mundo para lidar com a perda de um filho. O funeral foi um borrão. Pessoas se aproximavam, diziam coisas que eu não conseguia processar. Abraços que eu não sentia. Palavras de conforto que não confortavam nada. Mas uma coisa eu notei. Mesmo na minha névoa de dor, Ricardo e Clarissa estavam organizando tudo com uma eficiência quase empresarial. Não se preocupe, mãe, Ricardo repetia. Eu cuido de tudo. A senhora só precisa descansar. E Clarissa estava sempre ali, com aquele sorriso gentil, oferecendo chás, remédios para dormir, atenção constante. Na época, eu pensei que era bondade. Como eu era ingênua. Voltamos para minha casa em Pinheiros depois do funeral. A casa onde criei meus 2 filhos sozinha, depois que meu marido faleceu há 15 anos. 3 quartos. Um jardim pequeno, mas bem cuidado, numa rua tranquila. Mateus sempre dizia que eu deveria vender e comprar um apartamento menor, mais fácil de cuidar. Mas aquela casa tinha memórias. Tinha vida. Mãe, a senhora devia deixar a gente ficar aqui uns dias, Ricardo sugeriu, enquanto Clarissa preparava o tal chá na cozinha. Para cuidar da senhora. A senhora não devia ficar sozinha nesse momento. Parecia razoável. Parecia até carinhoso. Então eu concordei. Naquela noite, tomei o chá que Clarissa preparou. E também as 2 pílulas brancas que ela disse que o médico havia receitado para a ansiedade. São naturais, dona Márcia, ela garantiu com aquele sorriso. Só para ajudar a senhora a dormir. Dormi. Dormi pesado, com sonhos confusos,
E acordei na manhã seguinte com a cabeça pesada, como se estivesse envolta em algodão. E assim começou a rotina dos dias seguintes. Ricardo e Clarissa se instalaram no quarto de hóspedes. Todas as manhãs, Clarissa preparava meu café, meu almoço, meu jantar. Sempre com aquele sorriso gentil. Sempre com as pílulas. Para a ansiedade, Dona Márcia. Para ajudar. E eu tomava. Porque quem questiona remédios quando está de luto? Quem pensa direito quando acabou de perder um filho? Os dias se arrastavam numa névoa estranha. Eu me sentia distante, confusa. Esquecia coisas. Perdia o fio das conversas no meio. Ricardo começou a me fazer perguntas sobre documentos, sobre contas bancárias, sobre a escritura da casa. É importante organizarmos tudo, mãe, ele dizia, para proteger a senhora, para garantir que a senhora esteja segura. Uma tarde, 3 dias após o funeral, eu estava no sofá quando ouvi Ricardo e Clarissa conversando na cozinha. Suas vozes estavam baixas, mas o silêncio da casa de luto as carregava até mim. Quanto tempo você acha que precisamos? Era a voz de Clarissa. Mais uma semana, talvez 2, Ricardo respondeu. O médico já concordou em fazer a avaliação. Com a medicação que você está dando, ela vai estar tão confusa que vai ser fácil provar a incapacidade mental. Meu coração gelou. Mas na minha confusão mental, eu não tinha certeza se havia entendido direito. Será que era paranoia? Será que o luto estava me fazendo imaginar coisas? Clarissa riu baixinho. E depois que conseguirmos a tutela, quanto tempo até podermos vender a casa? Calma, Ricardo a advertiu. Um passo de cada vez. Primeiro a declaração de incapacidade, depois a tutela, depois a venda. Tudo tem que parecer legal. Eu me levantei devagar, cambaleando até o banheiro, meu coração batendo descompassado. Mas quando cheguei lá e vi meu reflexo no espelho, aquela mulher de cabelos grisalhos e olhos confusos, eu duvidei do que havia ouvido. Será que o luto estava me deixando louca? Será que eu estava mesmo ficando incapaz? Tomei as pílulas da noite e dormi com sonhos perturbadores. Foi no 5º dia após o funeral que tudo mudou. O telefone tocou de manhã cedo, antes de Ricardo e Clarissa acordarem. Eu estava na sala, ainda de roupão, aquela névoa familiar na cabeça. Atendi sem pensar. Dona Márcia? A voz era masculina, tensa. Aqui é Carlos Medeiros, eu era o chefe do Mateus. Oi, Carlos, eu disse, minha voz arrastada. Eu me lembrava vagamente dele do funeral. Como posso ajudar? Dona Márcia, eu preciso muito falar com a senhora. Pessoalmente, é urgente. Havia algo em sua voz que me deixou alerta, mesmo através da confusão. Mas, por favor, não mencione isso ao Ricardo ou à Clarissa. É extremamente importante. Por que o sigilo? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Porque descobri algo que a senhora precisa ver. Algo sobre o Mateus. Algo sobre Ricardo. Ele fez uma pausa. Dona Márcia, pode se encontrar comigo hoje, às 14 horas, no meu escritório na Faria Lima? E, por favor, venha sozinha. Não conte a ninguém. Meu primeiro instinto foi dizer que não, que aquilo parecia estranho. Mas algo na urgência de sua voz me fez hesitar. Está bem, eu disse finalmente. Eu vou. E Dona Márcia, não tome nenhum remédio que a Clarissa esteja dando para a senhora hoje. Nenhum. Por favor, confie em mim. Ele desligou antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava. Fiquei olhando para o telefone na minha mão, sentindo algo mudar dentro de mim. Um início de clareza atravessando a névoa. Uma pequena centelha de algo que eu não sentia há dias. Desconfiança. E era essa desconfiança que, em poucas horas, iria virar meu mundo de cabeça para baixo de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Às 13h30, eu disse a Ricardo que ia dar uma volta. Precisava de ar, falei. Precisava processar tudo. Ele trocou um olhar rápido com Clarissa, mas não podia exatamente me impedir de sair da minha própria casa. A senhora quer que eu vá junto, mãe? Ele ofereceu, mas já estava se levantando quando Clarissa colocou a mão no braço dele. Deixa ela ir, amor. Clarissa disse suavemente. Um pouco de ar vai fazer bem. Só não demore muito, Dona Márcia. Vou preparar o almoço. Eu assenti e saí. Mas em vez de caminhar pelo bairro, chamei um Uber.
E pela primeira vez em dias, não havia tomado as pílulas matinais que Clarissa sempre deixava ao lado do café. Ela havia estranhado quando eu disse que tomaria depois, mas não insistiu. O escritório de Carlos ficava num daqueles prédios de vidro espelhado da Avenida Brigadeiro Faria Lima. Moderno, imponente, o tipo de lugar onde acontecem negócios de milhões. O tipo de lugar onde Mateus trabalhava. Passado. A dor voltou, aguda e fresca, mas eu a empurrei para o lado. Tinha que me concentrar, tinha que entender o que Carlos queria me mostrar. A recepcionista me encaminhou diretamente para a sala dele no 15º andar. Carlos era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos, ternos caros, o tipo de executivo que transpira confiança. Mas naquele momento ele parecia perturbado. Dona Márcia, ele se levantou imediatamente quando entrei, fechando a porta atrás de mim e baixando as persianas das janelas de vidro que davam para o resto do escritório. Obrigado por vir. Por favor, sente-se. O que está acontecendo, Carlos? Perguntei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Sem as pílulas, minha cabeça estava começando a clarear, como se uma névoa estivesse se dissipando lentamente. Ele se sentou atrás da mesa, juntou as mãos e me olhou com uma expressão que só posso descrever como peso. O peso de quem carrega um segredo terrível. Dona Márcia, o que eu vou te contar agora vai parecer impossível. Vai parecer loucura. Mas eu preciso que a senhora me escute até o fim. Pode fazer isso? Meu coração começou a acelerar. O que é? É sobre o Mateus? Sim, ele disse. Mas primeiro, preciso te mostrar algo. Ele virou o computador para mim, mostrando uma tela cheia de documentos digitalizados. Há 2 semanas, Mateus veio até mim muito preocupado. Ele havia descoberto que Ricardo estava com sérios problemas financeiros. Dívidas enormes com agiotas, mais de 800 mil reais. Eu arquejei. 800 mil? Mas como? Jogo, apostas online. Ricardo tem um problema sério de jogo, Dona Márcia. E quando as dívidas ficaram impagáveis, ele começou a planejar algo. Carlos clicou em outro documento. Mateus hackeou o computador do irmão e encontrou isto. Era um e-mail, de Ricardo para um advogado. E enquanto eu lia, senti o sangue congelar nas minhas veias. Preciso que prepare os documentos para a declaração de incapacidade mental da minha mãe. Ela tem 62 anos, está em estado depressivo após a morte recente do irmão e apresenta sinais claros de demência. Após obter a tutela, precisarei vender a propriedade dela rapidamente para quitar débitos urgentes. Quanto cobras pelo serviço? Meu Deus, sussurrei sentindo náusea subir. Ele estava planejando isso, desde antes do Mateus morrer. Sim. Carlos fez uma pausa significativa. Mas aqui é onde a história fica complicada, Dona Márcia. Mateus não morreu. O mundo parou. Eu pisquiquei, certa de que havia entendido errado. O quê? Mateus está vivo, Carlos repetiu, sua voz firme mas gentil. Quando ele descobriu o plano de Ricardo, ele percebeu algo terrível. Se ele denunciasse o irmão imediatamente, Ricardo poderia alegar que foi só uma fantasia, que nunca executaria. Não haveria provas concretas de tentativa de fraude. E pior, Ricardo poderia acelerar o plano e executá-lo antes que houvesse tempo de pará-lo legalmente. A minha mente estava girando, incapaz de processar. Mas eu vi o corpo. Eu estava no funeral. Havia um caixão. Fechado, Carlos apontou. E os documentos médicos foram forjados. Mas não por Ricardo. Por nós. Por mim e por Mateus. Vocês forjaram a morte dele? Minha voz saiu num guincho. Eu não sabia se ria, ou chorava, ou gritava. Por quê? Como? Carlos se levantou e foi até um pequeno bar no canto da sala, serviu um copo d'água e me entregou. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair, porque era a única maneira de protegê-la e de pegar Ricardo em flagrante. Ele explicou. Pensa, Dona Márcia, com Mateus morto, Ricardo se sentiu livre para acelerar o plano. Ele e Clarissa se mudaram para sua casa, certo? Estão te dando remédios para te deixar confusa, certo? Como ele sabia? Sim, admiti. Pílulas brancas. Clarissa diz que são para a ansiedade.
São sedativos pesados, provavelmente misturados com algo para causar confusão mental. Mateus previu que fariam isso. É parte do plano deles. Te deixar tão confusa que quando o médico corrupto que Ricardo contratou vier te avaliar, vai ser fácil alegar que você está com demência. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça, cada uma delas me deixando mais chocada e mais furiosa. Mas por que não foram à polícia desde o começo? Exigi. Por que essa encenação toda? Porque precisávamos de provas concretas de tentativa de fraude, não apenas de intenção, Carlos explicou. E-mails podem ser negados, mas ações reais, documentos falsificados, tentativa comprovada de medicar fraudulentamente alguém, isso são crimes reais, com penas reais. Mateus queria garantir que Ricardo não escapasse com uma desculpa ou um bom advogado. Ele abriu uma gaveta e tirou um tablet, me entregando. Na tela havia fotos, dezenas delas. Ricardo entrando num escritório de advocacia duvidoso. Clarissa comprando remédios sem receita em 3 farmácias diferentes. Documentos com minha assinatura forjada. Como vocês conseguiram tudo isso? Perguntei atordoada. Mateus contratou um investigador particular e eu usei alguns contatos corporativos. Carlos se sentou de novo. Dona Márcia, seu filho passou as últimas 2 semanas escondido num apartamento que aluguei, coordenando tudo isso. Ele está bem. Ele está seguro. E ele está desesperado para ver a senhora, mas não podíamos arriscar até ter certeza de que a senhora estava segura. Ele está vivo. As palavras saíram como um sussurro, como uma oração. E então, pela primeira vez em 5 dias, eu chorei. Mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio, de choque, de uma alegria tão intensa que doía. Eu posso vê-lo? Implorei. Por favor, eu preciso ver meu filho. Pode, Carlos prometeu. Mas primeiro, precisamos falar sobre o próximo passo. Por que, Dona Márcia, precisamos da sua ajuda para acabar com isso de uma vez por todas? Ele puxou uma cadeira e se sentou ao meu lado, sua expressão séria. Ricardo e Clarissa acham que estão no controle. Acham que você está confusa e manipulável. Então aqui está o plano. Você volta para casa hoje e continua fingindo. Para de tomar os remédios que eles dão, mas finge que está tomando. Joga fora ou guarda como prova. Finge confusão quando eles estão por perto, mas quando está sozinha, você documenta tudo. Documentar como? Perguntei, já sentindo uma determinação crescer dentro de mim. Uma raiva fria e calculada estava substituindo o choque. Fotos de documentos, gravações de conversas, qualquer coisa que prove o que estão fazendo. Ele me entregou um celular novo. Este é para você. Já está configurado. Mateus vai te enviar instruções por mensagem. E em 3 dias vamos dar o golpe final. Qual golpe? Minha voz estava mais firme agora, mais decidida. Carlos sorriu, mas era um sorriso frio. Vamos fazer Ricardo assinar sua própria confissão sem que ele perceba. E então, vamos trazer Mateus de volta dos mortos, na frente de todo mundo, na frente da polícia. Eu deveria estar chocada, deveria estar horrorizada com a elaboração de tudo isso. Mas tudo o que eu sentia era uma determinação feroz. Meu filho mais novo havia tentado me roubar, me drogar, me declarar louca. Tudo por dinheiro, tudo por ganância, e eu ia ajudar a derrubá-lo. Mas primeiro, Carlos disse se levantando, venha, há alguém aqui que está desesperado para te ver. Ele abriu uma porta lateral do escritório que levava a uma sala de reuniões menor. E lá, sentado numa cadeira, com olheiras profundas e uma barba por fazer, mas gloriosamente, maravilhosamente vivo, estava meu filho. Mãe, Mateus disse, sua voz quebrando. Eu atravessei a sala correndo e o abracei tão forte que doía. Senti seu cheiro, senti seu coração batendo, senti suas lágrimas molhando meu ombro, assim como as minhas molhavam o dele. Você está vivo, eu soluçava. Meu filho, você está vivo. Sinto muito, mãe, ele sussurrava. Sinto tanto por ter feito você passar por isso. Mas eu precisava te proteger. Precisava proteger você dele. Ficamos assim por longos minutos, simplesmente nos abraçando, simplesmente existindo no milagre de estarmos juntos novamente.
Mas finalmente eu me afastei, segurei o rosto dele entre minhas mãos e olhei nos olhos do meu filho. O que precisamos fazer? Perguntei. E ali, naquela sala de reuniões, com meu filho que retornou dos mortos e seu chefe que arriscou tudo para ajudá-lo, começamos a planejar a queda de Ricardo. A guerra estava declarada, e desta vez eu não estava mais confusa, não estava mais fraca e definitivamente não estava mais sozinha. Ricardo e Clarissa não faziam ideia do que estava por vir. Mas logo, muito logo, iam descobrir. Voltei para casa às 17 horas, mantendo minha expressão cuidadosamente vazia, meus movimentos deliberadamente lentos. No espelho do elevador, pratiquei aquele olhar distante que Ricardo e Clarissa esperavam ver. A névoa tinha se dissipado completamente, mas eles não podiam saber disso. Clarissa estava na cozinha quando entrei, com aquele sorriso doce que agora eu via como a máscara que sempre foi. Dona Márcia estava preocupada. A senhora demorou, ela disse, já se aproximando com um copo de suco. Laranja, meu favorito. Que atenciosa. Deve estar cansada dessa caminhada. Tome, vai fazer bem. Olhei para o copo com nova compreensão. Quantas vezes eu havia bebido algo que ela preparou sem questionar? Quantas vezes ingeri drogas sem saber? Obrigada, querida, disse com voz arrastada, pegando o copo. Levei até os lábios. Fingi beber, mas mal molhei a língua. Quando ela se virou para mexer algo no fogão, despejei metade do conteúdo no vaso de planta ao lado da porta. Minha samambaia iria perdoar o sacrifício. Ricardo está no escritório resolvendo umas coisas da senhora, Clarissa comentou casualmente, mas eu capturei a tensão em sua voz. Papelada chata, sabe como é. Que filho atencioso eu tenho, murmurei, e não foi difícil injetar amargura real naquelas palavras. Mas Clarissa interpretou como a amargura do luto, não da traição. Perfeito. Subi para meu quarto com passos cuidadosos. Fechei a porta. E pela primeira vez em dias, realmente olhei ao redor. O que mais estava diferente? O que mais eles haviam mexido? Minha escrivaninha estava ligeiramente desarrumada. Gavetas que eu sempre mantinha organizadas tinham papéis fora de ordem. Meu notebook estava numa posição diferente. Eles haviam procurado algo. Ou pior, haviam encontrado. O celular que Carlos me deu vibrou no bolso. Uma mensagem de número desconhecido. Mãe, sou eu. Apague esta mensagem depois de ler. Esta noite, quando tiver certeza que estão dormindo, procure no escritório por uma pasta marrom. Ricardo tem guardado documentos lá. Fotografe tudo. Te amo. M. Meu coração se apertou lendo aquele "te amo". Apaguei a mensagem, escondi o celular na gaveta de roupas íntimas, onde tinha certeza que Clarissa não ousaria mexer, e desci para o jantar. Ricardo estava na sala, ao telefone, mas desligou rapidamente quando me viu. Rápido demais. Mãe, como foi o passeio? Seu sorriso era largo, caloroso. Eu quis vomitar. Cansativo, respondi. Minha cabeça está tão confusa ultimamente. Mal me lembro de onde fui. Vi seus olhos brilharem. Satisfação. Ele estava satisfeito com minha confusão. É normal, mãe. É o luto. E o estresse. Ele se aproximou, colocou a mão no meu ombro. Aliás, consegui marcar uma consulta para a senhora com um neurologista. Amanhã às 15 horas. Só uma avaliação de rotina para garantir que está tudo bem. O médico corrupto. Tinha que ser. Preciso mesmo? Perguntei, injetando hesitação na voz. Eu me sinto tão cansada. Exatamente por isso, mãe. Clarissa entrou na conversa, trazendo pratos para a mesa. A senhora precisa de ajuda médica adequada. Estamos preocupados. A farsa deles era tão elaborada, tão cuidadosa. Se eu não soubesse a verdade, teria caído completamente. O jantar foi uma tortura de atuação. Cada garfada que eu levava à boca vinha acompanhada do medo de que tivessem misturado algo na comida também. Comi pouco, alegando falta de apetite. Mais uma vez, vi aquele lampejo de satisfação nos olhos de Ricardo. Depois do jantar, Clarissa trouxe as pílulas. 2 brancas, como sempre. Para ajudar a dormir, Dona Márcia. Coloquei ambas na boca, peguei o copo d'água, fingi engolir. Quando ela saiu, cuspi na mão e guardei no bolso. Mais provas. Às 21 horas,
Me recolhi ao quarto. Ouvi Ricardo e Clarissa conversando em voz baixa na sala, mas não conseguia distinguir as palavras. Esperei e esperei. Às 23h30, os sons da casa finalmente cessaram. Mais 30 minutos, só por segurança. À meia-noite, desci as escadas no escuro, cada degrau um exercício de contenção respiratória. A porta do escritório, que antigamente era de Mateus, que ironia amarga, estava fechada. Girei a maçaneta milímetro por milímetro. Abriu. Eles não haviam trancado. Por que trancariam? Afinal, eu estava muito confusa para investigar qualquer coisa. Usei a lanterna do celular em modo mínimo. A escrivaninha de Mateus agora estava coberta de papéis de Ricardo. E lá, na prateleira inferior, exatamente onde Mateus disse que estaria, uma pasta marrom. Minha mão tremia quando a peguei. Dentro havia documentos que me fizeram engasgar. Uma proposta de venda da minha casa, já preenchida, já com data, para ser executada em 3 semanas. Um laudo médico pré-escrito declarando que eu sofria de demência senil avançada e era incapaz de gerir meus próprios assuntos, datado de amanhã. O neurologista ia apenas assinar algo já escrito. Uma procuração com minha assinatura. Falsa, óbvio, mas bem feita. Dando a Ricardo controle total sobre minhas finanças. E o pior, um plano detalhado de como me internar numa clínica de repouso em Mogi das Cruzes. Local discreto, dizia nas anotações de Ricardo. Longe de amigos. Visitação controlada. Eles iam me trancar. Iam me drogar, me declarar louca, me trancar e roubar tudo que eu tinha. Fotografei cada página com mãos trêmulas de raiva. Cada documento, cada nota, cada número de conta bancária que Ricardo havia anotado. Estava tão absorta que quase não ouvi o assoalho rangendo no corredor. Congelei. Passos. Vindo em minha direção. Rapidamente recoloquei tudo na pasta, desliguei o celular e me movi para trás da porta bem quando ela começou a abrir. Você viu meu celular? Era a voz de Clarissa sonolenta. Acho que deixei aqui quando... Ela acendeu a luz. Eu estava ali, exposta, sem como explicar minha presença. Clarissa me viu. Seus olhos se arregalaram. Mas então, algo milagroso aconteceu em meu cérebro. Anos de experiência maternal, de fingir para os filhos pequenos, de teatro improvisado, vieram à tona. Mateus? Murmurei, olhando para o nada com olhos desfocados. Mateus, você está aí? Clarissa relaxou imediatamente. Não era suspeita. Era demência. Dona Márcia, ela disse em voz baixa, condescendente. Mateus não está aqui. Vamos voltar para o quarto? Eu ouvi ele me chamando. Insisti, deixando minha voz quebrar. Ele disse que precisava me mostrar algo. Era só um sonho. Clarissa me pegou pelo braço, gentil, mas firme. A senhora estava sonâmbula. Venha, vou te levar de volta. Me deixei ser guiada, arrastando os pés, murmurando sobre Mateus. No meu quarto, Clarissa me ajudou a deitar e trouxe mais uma pílula, para ajudar a voltar a dormir. Desta vez, pressionei a língua contra o céu da boca, quando fingi engolir. Quando ela saiu, cuspi novamente. Deitada na cama no escuro, ouvi ela contar a Ricardo sobre o episódio. Ela está piorando mais rápido que pensamos. A voz de Clarissa vinha pelo corredor. Falando com fantasmas, sonâmbula. Perfeito, Ricardo respondeu. O médico vai adorar ouvir isso amanhã. Torna o laudo ainda mais crível. Eles riram. Riram da minha suposta loucura. Riram da facilidade com que estavam me destruindo. Mas eu tinha as fotos, tinha as provas. E tinha algo que eles não tinham. Um filho que realmente me amava, vivo e planejando a vingança deles. Nos dias seguintes, me tornei uma atriz melhor do que jamais pensei ser possível. Fingia confusão em momentos estratégicos. Esquecia conversas que havíamos tido minutos antes. Perguntava sobre Mateus como se ele ainda estivesse vivo. Cada performance doía, mas era necessária. E enquanto isso, eu documentava tudo. Fotografei os remédios que Clarissa me dava. Mandei para Mateus, que os fez analisar. Sedativos pesados, alguns nem aprovados para uso em idosos. Gravei conversas.
O celular que Carlos me deu tinha um aplicativo de gravação que ativava com um único toque. Peguei Ricardo discutindo com um agiota ao telefone, sua voz desesperada ao negociar mais tempo para pagar. Encontrei extratos bancários que ele havia imprimido e deixado no lixo. Suas dívidas eram ainda piores do que Mateus tinha descoberto. Mais de R$1 milhão agora. Cassinos online, apostas esportivas, até empréstimos com agiotas que cobravam juros de 15% ao mês. Ele estava desesperado, e pessoas desesperadas fazem coisas terríveis. Na véspera da consulta com o neurologista, Mateus me mandou mensagem. Mãe, amanhã é o dia. Vá à consulta. Deixe o médico fazer as perguntas. Grave tudo. Agimos no dia seguinte. Te amo. Aguenta firme. Mal dormi naquela noite. Não por causa das pílulas que não tomei, mas pela antecipação. No dia seguinte, o consultório do Dr. Henrique Silva era em Perdizes, num prédio comercial velho. Nada como os consultórios médicos bem estabelecidos que eu conhecia. Ricardo me acompanhou, atencioso, a mão sempre no meu ombro como se eu pudesse fugir. O Dr. Silva era um homem na casa dos 60, com um sorriso oleoso e olhos que evitavam contato direto. Médico de verdade? Talvez um dia, mas agora claramente vendia laudos para quem pagasse. Dona Márcia, vou fazer algumas perguntas simples, ele disse, já com uma prancheta e aquele laudo pré-escrito que eu havia fotografado. Que dia é hoje? O celular no meu bolso estava gravando. Ricardo estava sentado atrás de mim, pensando que estava supervisionando. Não sabia que estava testemunhando sua própria queda. Terça, respondi hesitante. Era quinta. E em que ano estamos? 2020. Estávamos em 2024. Quem é o presidente do Brasil? Dei um nome de presidente de uma década atrás. Vi o Dr. Silva assinando o laudo sem nem terminar as perguntas. Ricardo havia pago bem. Dona Márcia apresenta sinais claros de demência senil avançada, ele declarou, como se recitasse de cor. Recomendo fortemente tutela legal imediata e consideração de institucionalização para sua própria segurança. Obrigado, doutor, Ricardo disse, e na sua voz eu ouvi vitória. Mas a vitória dele durou apenas mais um dia, porque na manhã seguinte, Carlos Medeiros ligaria para mim, na frente de Ricardo, com uma urgência que não poderia ser ignorada. E o castelo de mentiras de Ricardo estava prestes a desmoronar sobre sua cabeça. Era sexta-feira, 22 de março, exatamente uma semana após o funeral de Mateus. Eu estava na cozinha, fingindo mexer distraidamente o café que Clarissa havia preparado, e que eu não ia beber, quando meu celular tocou. O novo, que eles não sabiam que existia, estava escondido. Mas meu celular antigo, aquele que usava normalmente, tocou alto na mesa. Ricardo e Clarissa, que estavam comendo torradas, olharam imediatamente. Quem seria tão cedo? Clarissa comentou, com aquele tom casual que era estudado demais para ser genuíno. Olhei para a tela. Carlos Medeiros. Parte do plano. É o antigo chefe do Mateus, disse, genuinamente confusa. Não era difícil fingir confusão sobre esta ligação específica. Por que ele estaria ligando? Atende, mãe, Ricardo disse, mas vi tensão em seus ombros. Alto viva, para podermos ouvir se for importante. Atendi, colocando no viva voz. Alô? Dona Márcia, bom dia. Aqui é Carlos Medeiros. Sua voz estava urgente, profissional. Sinto incomodá-la, mas precisamos que a senhora venha ao escritório hoje. É sobre os pertences e pendências do Mateus. Não pode esperar? Perguntei. Eu me sinto tão cansada. Infelizmente não, senhora. Há questões legais que precisam ser resolvidas esta semana. Documentos que precisam de sua assinatura. Uma pausa. E algumas coisas pessoais do Mateus que achei que a senhora gostaria de ter. Senti lágrimas reais me enchendo os olhos com a menção de coisas pessoais. Mesmo sabendo que era teatro, a dor ainda era genuína. Eu posso ir sim, disse. Ótimo. Às 14 horas? E Dona Márcia? Como são documentos importantes, seria bom trazer alguém da família. O Ricardo pode acompanhá-la? Vi Ricardo se endurecer. Ele não queria ir ao escritório de Mateus. Claro que não. Era o lugar onde trabalhava o filho que ele estava traindo. Mas recusar seria suspeito.
Claro, Ricardo respondeu, sua voz estudadamente calma. Eu levo a mãe. Perfeito, Carlos disse. Então até às 14 horas. E Ricardo, traga um documento com foto. Vamos precisar para os registros. Desligou antes que Ricardo pudesse perguntar mais nada. Que estranho, Clarissa murmurou. Por que precisariam de documentos agora? Burocracia de empresa, imagino. Ricardo respondeu. Mas vi que suas mãos tremiam ligeiramente. Mãe, vá descansar. Saímos às 13h30. Subi para o quarto e assim que fechei a porta, peguei o celular secreto. Mensagem de Mateus. Perfeita, mãe. Daqui a pouco tudo acaba. A polícia já está ciente e vai estar posicionada. Ricardo não tem saída desta vez. Te vejo logo. Seja forte. As horas se arrastaram. Tomei um banho longo, me vesti com cuidado, escolhi uma blusa azul que Mateus sempre disse que ficava bonita em mim. Se hoje era o dia em que eu o veria ressuscitar publicamente, queria estar apresentável. Às 13h30, Ricardo me buscou. Ele dirigia meu carro. Quando foi que autorizei isso? E estava inusitadamente quieto no caminho. Suas mãos no volante estavam brancas de tão apertadas. Mãe! Ele disse quando estávamos na metade do caminho. Você confia em mim, certo? A pergunta era tão absurda que quase ri, mas mantive a compostura. Você é meu filho. Respondi e deixei a ambiguidade pairar. Não era resposta para a pergunta. É só que tem muita gente querendo se aproveitar de você agora. Pessoas que vão tentar convencer a senhora de coisas, fazer a senhora assinar documentos. Ele me lançou um olhar rápido. Promete que não assina nada sem eu ver primeiro? Por que eu assinaria algo sem você ver? Perguntei genuinamente curiosa sobre até onde ia sua audácia. Exatamente. Ele pareceu aliviado. A senhora está certa. Eu só quero proteger a senhora. Proteger meu dinheiro, você quer dizer? Pensei amargamente. O prédio da Faria Lima surgia à nossa frente, aquele gigante de vidro que refletia o céu de março. Ricardo estacionou e percebi que suas mãos tremiam ao desligar o carro. Vamos, disse, mas sua voz estava tensa. No elevador, eu estava calma. Estranhamente calma. Talvez fosse choque, ou talvez fosse a certeza de que finalmente, a verdade viria à tona. No 15º andar, a recepcionista nos conduziu à sala de reuniões, não ao escritório de Carlos. Era uma sala grande, com uma mesa longa, paredes de vidro, mas com as persianas fechadas e muitas cadeiras. Muitas mesmo. Por que tantas cadeiras para uma simples entrega de documentos? Carlos estava lá, de pé, com um terno impecável, mas não estava sozinho. Havia outras 3 pessoas que eu não conhecia. 2 homens e uma mulher, todos em ternos escuros, todos com aquela postura que grita autoridade. E havia mais uma pessoa, sentada de costas para a porta, numa cadeira no canto da sala. Ricardo entrou na frente e parou abruptamente. Quem são essas pessoas? Ricardo, Dona Márcia, por favor, sentem-se. Carlos indicou cadeiras. Sua voz estava diferente, mais dura, mais fria. Olha, se é sobre os pertences do Mateus, podíamos resolver isso de forma mais simples. Ricardo começou, mas um dos homens de terno se adiantou. Senhor Ricardo Almeida? Ele mostrou uma identificação. Polícia Civil. Delegado Furtado, por favor, sente-se. Temos algumas perguntas. O rosto de Ricardo ficou branco. O quê? Polícia? Que história é essa? Sente-se, o delegado repetiu, e desta vez não era um pedido. Ricardo se sentou lentamente, seus olhos pulando de Carlos para os policiais, para mim. Mãe, você sabia disso? Antes que eu pudesse responder, a pessoa que estava sentada de costas se levantou e se virou. O mundo parou. Ricardo emitiu um som que era meio grito, meio arquejo. Algo entre horror e impossibilidade. Porque lá, vivo, saudável, realmente presente, estava Mateus. Oi, Ricardo, meu filho mais velho disse, sua voz gelada. Surpreso em me ver? Ricardo se levantou, cambaleando, derrubando a cadeira. Suas mãos foram para o rosto, como se pudesse apagar a visão. Não é possível. Você está morto. Eu vi. O funeral. Viu um caixão fechado. Mateus corrigiu. Viu documentos falsos. Viu o que permitimos que visse.
Permitimos? Ricardo soltou uma risada histérica. Isso é loucura. Você forjou sua própria morte? Por quê? Mateus deu um passo à frente, e pela primeira vez vi raiva real em meu filho sempre ponderado. Porque você ia destruir a mãe. Porque você ia drogar ela, declará-la louca, roubar tudo dela e me matar. Matar? Eu nunca... Ricardo começou. A dívida de 1,2 milhão com o morcego e o Sérgio Ramos. Mateus interrompeu. E vi Ricardo empalidecer ao ouvir os nomes. Agiotas que não perdoam dívidas, que usam métodos violentos para cobrar. Você realmente achou que eu não descobriria que eles te deram um ultimato? Pagar até o fim de março, ou eles viriam atrás da família? O delegado puxou uma pasta e começou a espalhar papéis na mesa. Temos registros de ameaças, senhor Ricardo. O senhor foi visto se encontrando com conhecidos criminosos. E temos gravações. Ele apertou play num gravador. A voz de Ricardo, distorcida pelo telefone, mas inconfundível. Preciso de mais tempo. Minha mãe tem uma casa que vale 2 milhões. Vou conseguir o dinheiro, só precisam de mais um mês. E a resposta, uma voz áspera que me fez arrepiar. Seu irmãozinho é o problema. Ele é protegido demais da velha. Se ele sair do caminho, você tem sua chance. E então Ricardo, meu filho Ricardo, respondendo. E se eu garantir que ele saia do caminho? Senti Billy subir. Você planejou machucar o Mateus? Ricardo se virou para mim e em seus olhos vi desespero. Não, mãe, não foi assim. Eu só estava ganhando tempo. Eu nunca faria nada com o Mateus. Eu só precisava que ele parasse de se meter. Se meter em me proteger, eu disse, e minha voz saiu mais dura do que pretendia. Carlos se adiantou. Quando Mateus descobriu as ameaças, percebeu que não tinha tempo para uma ação legal lenta. Os agiotas dariam apenas mais 2 semanas. Então ele veio até mim com um plano. Se ele morresse, Ricardo ficaria livre para acelerar o esquema de roubo, mas também ficaria sem a desculpa de que estava sendo forçado. Cada ação dele após a morte seria puramente por ganância, não por ameaça. A delegada se adiantou. E funcionou. Nos últimos 7 dias documentamos tudo. Ela abriu outra pasta. Falsificação de laudos médicos. Administração forçada de medicamentos controlados. Falsificação de assinaturas em documentos legais. Planejamento de internação fraudulenta. E tentativa de apropriação indébita de patrimônio considerável. E sabemos sobre a Clarissa também, Mateus acrescentou. Sua cúmplice, sua esposa que estava drogando minha mãe sistematicamente. Onde ela está agora? O delegado perguntou. Em casa, Ricardo respondeu automaticamente, depois pareceu perceber que havia se incriminado mais. Uma equipe está indo até lá agora, o delegado informou, com mandado de prisão para ambos. Ricardo cambaleou para trás. Prisão? Não, espera. Eu posso explicar tudo. Pode? Mateus cruzou os braços. Explica o laudo médico pré-escrito então. Explica as pílulas. Explica as conversas gravadas sobre trancar a mãe em Mogi das Cruzes. Você gravou? Ricardo me olhou, e pela primeira vez vi compreensão dawning em seus olhos. Você estava fingindo. A confusão, o esquecimento. Você estava fingindo. Igual você estava fingindo preocupação, retruquei. Ele deu um passo em minha direção. Mãe, eu estava desesperado. As dívidas, os agiotas iam me matar. Iam machucar a Clarissa. Eu não tinha escolha. Sempre há escolha, eu disse. E senti lágrimas escorrendo. Você podia ter pedido ajuda. Podia ter sido honesto. Eu teria te ajudado, Ricardo. Mas você escolheu me trair. Escolheu me drogar. Escolheu fingir que seu irmão morreu e usar meu luto para me manipular. Dona Márcia, o delegado disse gentilmente. A senhora tem os remédios que foram administrados? Tirei do bolso o saquinho com todas as pílulas que havia guardado na última semana. Dezenas delas. Todas que ela me deu desde o funeral. Vamos analisar. Ele pegou o saquinho com luvas. Mas, pelo que já sabemos da consulta com o neurologista, isso vai adicionar mais acusações. Ricardo afundou na cadeira, o rosto nas mãos. Eu arruinei tudo. Eu arruinei tudo. Sim, Mateus disse simplesmente. Arruinou. Um policial que estava na porta falou no rádio, depois se virou para o delegado.
Senhor, a esposa foi detida, está sendo trazida para a delegacia. Ricardo soluçou. Um som horrível, quebrado. Clarissa, vai se juntar a você em breve, o delegado disse. Ricardo Almeida, você está preso por falsificação de documentos, administração não autorizada de substâncias controladas, tentativa de fraude e conspiração para cometer apropriação indébita. Tem o direito de permanecer calado. Os direitos Miranda se desenrolaram, mas eu mal ouvia. Estava olhando para Ricardo, meu filho caçula, sendo algemado, vendo-o chorar, vendo o momento em que tudo desmoronou. E não senti satisfação, não senti vitória. Só senti uma tristeza profunda, como um poço sem fundo. Quando o levaram, ele me olhou uma última vez. Mãe, eu sinto muito. Não respondi. Não podia. A porta se fechou atrás dele e, de repente, a sala estava muito quieta. Mateus se aproximou e me abraçou. Acabou, mãe. Acabou. Mas eu sabia que não. Não realmente. Porque o que vem depois da traição? Como você reconstrói uma família quando um filho tentou destruir outro? Como você vive com o conhecimento de que um dos seus filhos te via não como mãe, mas como fonte de dinheiro? Preciso ir para casa, murmurei. Preciso processar tudo isso. Carlos se aproximou. Dona Márcia, com todo respeito, talvez não seja boa ideia voltar para aquela casa agora. Muitas memórias ruins. Tem um apartamento de investimento em Pinheiros que está vazio. Poderia ficar lá com Mateus até decidir o que fazer. Olhei ao redor da sala. A mesa cheia de provas da traição do meu filho. As cadeiras onde policiais haviam sentado. O lugar onde Ricardo havia sido preso. Preciso vender aquela casa, disse de repente. Não posso mais viver lá. Não depois disso. Vamos cuidar disso, Mateus prometeu. Mas agora, vamos sair daqui. Você precisa descansar. De verdade descansar, sem drogas, sem manipulação. Me deixei ser guiada para fora. Nos dias seguintes, muita coisa aconteceria. Depoimentos, processos, decisões. Mas naquele momento, tudo o que eu queria era meu filho vivo ao meu lado, e distância do filho que havia me traído. O que eu não sabia, entretanto, era que a história de Ricardo estava longe de terminar. E que anos depois, eu me encontraria frente a frente com uma escolha impossível: perdoar o imperdoável ou perder outro filho definitivamente. Mas isso vem depois. Os 3 meses seguintes foram um turbilhão de delegacias, advogados e realidades que eu jamais imaginei enfrentar. Mateus e eu nos mudamos para o apartamento que Carlos generosamente ofereceu. 2 quartos, 10º andar, vista para o parque. Era moderno, impessoal, mas seguro. E mais importante, não tinha memórias de traição impregnadas nas paredes. Coloquei minha casa à venda. Foi uma corretora chamada Silvia quem pegou o caso, uma mulher eficiente de 40 e poucos anos que não fez perguntas sobre por que eu queria vender tão rápido. O mercado estava bom, ela disse. Com aquela localização em Pinheiros, seria vendida em questão de semanas. Ela estava certa. 42 dias depois do dia em que Ricardo foi preso, a casa foi vendida por 1,8 milhão. Menos do que valia. Mas eu não me importava. Queria distância. O processo legal contra Ricardo e Clarissa se desenrolava com a velocidade glacial que caracteriza o sistema judiciário brasileiro. Mas desta vez, tínhamos a sorte da evidência esmagadora. Havia as gravações, os remédios, os documentos falsificados, o testemunho do falso neurologista, que fez um acordo com a promotoria para testemunhar contra Ricardo em troca de pena reduzida. A advogada que o governo me designou era a doutora Patrícia Andrade, uma mulher na casa dos 50 com cabelos curtos e uma determinação feroz. Na nossa primeira reunião, ela espalhou todas as provas na mesa. Dona Márcia, com este volume de evidências, eles não têm defesa, ela disse. A questão não é se serão condenados, mas por quanto tempo. Quanto tempo você acha? Mateus perguntou. Ele estava sempre ao meu lado nessas reuniões. Minha rocha, meu suporte. Ricardo está enfrentando múltiplas acusações. Falsificação, fraude, administração de substâncias controladas. Estou estimando entre 6 a 8 anos. Clarissa, por ser cúmplice, mas não a mentora,
talvez 3 a 5. Números. Anos das vidas deles transformados em números. E quanto ao morcego e ao Sérgio Ramos? Perguntei. Os agiotas que estavam ameaçando Ricardo? Doutora Patrícia sorriu com satisfação. Ah, essa é a parte boa. Com Ricardo cooperando e fornecendo informações, a polícia conseguiu desmantelar toda a operação deles. Ambos foram presos por agiotagem, ameaça, extorsão e estão conectados a pelo menos 2 homicídios não resolvidos. Eles não vão ver a rua tão cedo. Então Ricardo estava cooperando, fornecendo informações, tentando reduzir sua pena. Fazia sentido, logicamente. Mas emocionalmente, parecia apenas mais uma traição. Traindo os criminosos para salvar a própria pele, assim como havia me traído para pagar dívidas. Durante esses meses, Ricardo e Clarissa ficaram presos. Não havia fiança para crimes dessa natureza com evidências tão claras. Eles me enviaram cartas. Dúzias delas. As cartas de Clarissa eram patéticas. Alegações de que Ricardo a havia manipulado, que ela não sabia o quão errado era, que tinha medo dele. Todas mentiras transparentes. Rasguei cada uma sem terminar de ler. As cartas de Ricardo eram diferentes, complexas. As primeiras eram cheias de desculpas, de autopiedade, de tentativas de me fazer sentir pena dele. Você não entende a pressão que eu estava sentindo, ele escreveu numa. Os agiotas iam me matar, mãe. Eu estava desesperado. Joguei essas fora também. Mas então, por volta da 6ª semana de prisão, o tom mudou. Uma carta chegou que era diferente. Mãe, não espero que leia isso. Não espero que responda. Mas preciso escrever. Fiquei 3 dias olhando para a parede da minha cela, tentando entender como cheguei aqui. Como o filho que você criou se transformou em alguém capaz de fazer o que fiz. Não vou te dar desculpas. As dívidas, os agiotas, o desespero, nada disso justifica ter drogado você. Ter planejado te trancar. Ter usado sua dor pela morte do Mateus para te manipular. Isso foi cruel de uma forma que não tem perdão. Mas quero que saiba uma coisa. O arrependimento é físico. Ele dói no peito. Ele me acorda às 3 da manhã e me faz chorar no silêncio da cela. Ele me faz querer voltar no tempo e tomar cada decisão diferente. Mas não posso. O que está feito, está feito. Vou pagar pelo que fiz. Anos da minha vida, como deveria ser. E quando sair, se sair, vou passar o resto da vida tentando ser metade do homem que você merecia ter como filho. O homem que Mateus sempre foi e que eu nunca consegui ser. Não estou pedindo perdão. Só estou pedindo que, talvez daqui muitos anos, você possa olhar para trás e ver que eu mudei. Ver que a prisão não foi só punição, mas transformação. Não me responda. Só viva bem. Você merece. Ricardo. Li aquela carta 3 vezes. E então, pela primeira vez desde a prisão dele, chorei de verdade. Não de raiva, não de traição, mas de pura devastadora tristeza pelo filho que eu perdi. Pelo filho que nunca seria quem poderia ter sido. Mateus me encontrou chorando na cozinha, a carta na mão. Ele te escreveu de novo? Havia dureza em sua voz. Mateus não havia perdoado. E não sei se algum dia perdoaria. Lê, passei a carta para ele. Ele leu em silêncio, suas mandíbulas apertadas. Quando terminou, amassou a carta. São só palavras, mãe. Palavras bonitas de alguém que quer reduzir a pena. Talvez, concordei. Mas e se não for? Então ele terá o resto da vida para provar, do lado de lá das grades. O julgamento foi marcado para maio. 2 meses de preparação, de reuniões com a promotoria, de revisar depoimentos. Doutora, Patrícia me preparou para o que esperar. Ricardo e Clarissa provavelmente alegariam culpa para tentar um acordo e reduzir a pena. E quanto à restituição? Perguntei numa reunião. O dinheiro que Ricardo me devia? As dívidas de jogo dele consumiram tudo que ele tinha, doutora Patrícia explicou. O apartamento onde ele e Clarissa moravam estava alugado. O carro estava no nome de um banco. Não há assets para recuperar. Mas parte da pena vai incluir restrições financeiras, quando ele sair. Quando não se. A realidade de que um dia Ricardo sairia da prisão ainda não tinha se solidificado na minha mente. Uma semana antes do julgamento, recebi outra carta.
desta vez de um advogado. Dr. Henrique Barros representava Ricardo e tinha uma proposta. Se eu fizesse uma declaração pública perdoando Ricardo e pedindo leniência, ele poderia conseguir uma pena reduzida. Talvez 4 anos em vez de 6 ou mais. Ele está usando você até o fim, Mateus disse quando leu a carta. Até da prisão ele tenta te manipular. Mas era manipulação? Ou era um filho desesperado tentando qualquer coisa para reduzir seu tempo no inferno que ele mesmo criou? Não respondi ao advogado. Não tinha resposta para dar. O dia do julgamento chegou numa segunda-feira nublada. O Fórum Criminal era um prédio imponente no centro, com corredores que ecoavam passos e sussurros. Mateus segurou minha mão quando entramos. A sala de audiência era menor do que eu esperava. Ricardo e Clarissa estavam sentados lado a lado na mesa de defesa, de costas para a galeria. Quando entramos, Ricardo se virou. Ele havia emagrecido, muito. Sua pele estava pálida, seu cabelo mais curto, os olhos fundos. Pareciam ter se passado anos, não meses. Quando nossos olhos se encontraram, ele tentou sorrir. Foi a coisa mais triste que já vi. Clarissa também se virou, mas seu rosto era duro, ressentido. Ela não estava quebrada como Ricardo, estava furiosa. O juiz, doutor Fernando Costa, era um homem sério na casa dos 60. Conduziu o processo com eficiência clínica. Leu as acusações. Eram muitas: falsificação, fraude, administração forçada de substâncias, tentativa de apropriação indébita, conspiração. O advogado de Ricardo se levantou. Meu cliente gostaria de declarar culpa em todas as acusações, Excelência, e pede a leniência da Corte, considerando sua cooperação com as autoridades no desmantelamento de uma operação criminosa de agiotagem. A advogada de Clarissa fez o mesmo, ambos culpados, sem julgamento, apenas sentenciamento. Dona Márcia Almeida está presente? O juiz perguntou. Doutora Patrícia me cutucou. Levantei. A senhora gostaria de fazer uma declaração de impacto da vítima? Não havia preparado nada, mas de repente palavras vieram. Sim, Excelência. Minha voz tremeu, mas continuei. Meu filho Ricardo tentou me destruir, me drogar, me trancar, roubar tudo que tenho. Usou meu luto pelo que achei que foi a morte do meu outro filho para me manipular. E faria pior se não fosse impedido. Pausa. Respiração. Mas ele também é meu filho. E não importa o que ele fez, eu não posso simplesmente desligar 20 e poucos anos de ser sua mãe. Então o que eu quero da corte? Justiça. Ele precisa pagar pelo que fez. Mas também espero que um dia ele saia daquela prisão uma pessoa melhor do que entrou. Sentei. Mateus apertou minha mão. Doutora. Patrícia assentiu a aprovação. O juiz fez anotações. Depois olhou para Ricardo. O réu gostaria de falar antes da sentença? Ricardo se levantou lentamente. Sim, Excelência. Sua voz era rouca. Não tenho desculpas. O que fiz foi imperdoável. Mas quero que minha mãe saiba que o arrependimento é real e que vou passar cada dia provando que posso mudar. Ele se sentou. O juiz deliberou por exatos 5 minutos. Depois anunciou. Ricardo Almeida, considerando a gravidade e a natureza premeditada dos crimes, mas também sua cooperação com as autoridades, sentencio você a 6 anos de prisão em regime fechado, passível de progressão para semiaberto após cumprimento de 1/3 da pena, condicionado a bom comportamento. 6 anos. Meu filho ia passar 6 anos preso. Clarissa Santos, sentencio você a 3 anos de prisão em regime fechado, com mesmas condições de progressão. 3 anos para ela. A martelada final ecoou. Está encerrado. Guardas vieram buscar Ricardo e Clarissa. Antes de sair, Ricardo olhou para mim uma última vez. Seus lábios formaram "sinto muito", e então ele se foi. Saí do tribunal sem olhar para trás. Acabou, Mateus disse no carro. Finalmente acabou. Mas olhando pela janela, vendo São Paulo passar em sua vastidão indiferente, eu sabia que não estava acabado. Estava apenas começando um novo capítulo. Mais difícil, mais complexo. O capítulo de aprender a viver com as cicatrizes. Vendi a casa.
Comprei uma pequena propriedade na praia, em Búzios. Mateus continuou trabalhando em São Paulo, mas visitava toda semana. Começamos de novo, ele e eu. Reconstruímos o que Ricardo quase destruiu. Mas as cartas continuaram chegando. Uma por mês, durante os primeiros 2 anos. Ricardo escrevia sobre a prisão, sobre os programas de reabilitação que estava participando, sobre a terapia que finalmente estava fazendo para seu vício em jogo, sobre os livros que lia, as aulas de educação que assistia. Eu lia cada uma. Às vezes respondia com 1 ou 2 linhas, outras vezes não respondia, mas lia. Clarissa parou de escrever após 6 meses. Sua última carta foi amarga, culpando Ricardo por tudo, dizendo que ia se divorciar dele assim que saísse. Pelo menos ela foi consistente até o fim. Nunca assumiu responsabilidade real. Mas Ricardo estava mudando. Eu podia sentir nas cartas. Não era manipulação. Era algo mais profundo. Uma carta específica 2 anos após o início da pena. Mãe, tem um programa aqui na prisão onde presos ensinam outros presos. Matemática, português, o básico. Me inscrevi para ensinar matemática. Lembra quando você me ajudava com lição de casa quando eu era pequeno? Você sempre dizia que matemática era sobre padrões, sobre lógica, sobre encontrar ordem no caos. Eu nunca realmente entendi até agora. Minha vida foi caos porque eu escolhi o caos. Apostas, dívidas, más decisões. Mas ensinar aqui me mostra que ainda posso criar ordem. Ainda posso ajudar alguém a entender algo. Ainda posso ser útil. Um dos meus alunos passou no exame de equivalência do ensino médio semana passada. Ele tem 35 anos e nunca tinha terminado a escola. Me abraçou e chorou quando viu o resultado. E eu chorei também. Não posso desfazer o que fiz a você. Mas talvez possa fazer algo de bom com o tempo que tenho aqui. Te amo, mesmo não merecendo. Ricardo. Mostrei essa carta para Mateus. Ele a leu em silêncio, sua expressão impenetrável. O que você acha? Perguntei. Acho que ele está tentando, Mateus admitiu relutantemente. Mas tentar não apaga o que foi feito. Não, concordei. Mas talvez seja um começo. Os anos passaram. Vendi minha participação em algumas ações. Investi em imóveis para alugar. Tinha renda suficiente para viver confortavelmente em Búzios, com Mateus ajudando quando necessário. Conheci outras mulheres na praia, formei um círculo de amigas, encontrei uma espécie de paz, mas sempre havia Ricardo, em segundo plano. Nas cartas mensais, nas notícias que Mateus às vezes trazia. Ricardo foi promovido a tutor educacional da prisão. Ricardo completou um curso de contabilidade. Ricardo está ajudando outros presos a gerir suas finanças e evitar dívidas. 3 anos se passaram, e então veio a carta que mudou tudo. Mãe, meu advogado disse que posso solicitar progressão para regime semiaberto. Com bom comportamento e os programas que participei, é provável que seja aprovado. Semiaberto significa que poderei trabalhar fora durante o dia, mas volto para dormir num centro de ressocialização. É um passo em direção à liberdade. Mas antes de solicitar, preciso falar com você. Preciso saber se você está confortável com isso. Sei que parece absurdo eu pedir sua permissão. O juiz decidiu meu tempo, não você. Mas não quero voltar ao mundo se isso significa te causar medo ou ansiedade. Se você não estiver pronta, vou esperar o tempo completo. 6 anos, 4 anos, não importa. Sua paz mental importa mais que minha liberdade. Por favor, pensa sobre isso. Não precisa responder imediatamente. Ricardo. Fiquei olhando para aquela carta por horas. Ele estava me dando poder sobre ele. Poder de mantê-lo preso, de retardar sua liberdade. Depois de ele ter tentado tirar todo o meu poder, me transformar em incapaz, me prender numa instituição mental. A ironia era brutal. E a tentação de usar esse poder, de fazê-lo sofrer mais, estava lá. Não vou mentir. Mas também estava outra coisa. Cansaço. Cansaço da raiva, do ressentimento, do peso de carregar essa traição como uma pedra no peito. Liguei para Mateus. Ele pode solicitar progressão de regime, disse sem preâmbulo. Mas ele quer saber se estou confortável com isso primeiro. Silêncio do outro lado. Depois. E você está? Não sei, admiti. Uma parte de mim quer que ele fique os 6 anos completos.
Outra parte de mim, outra parte está cansada, Mateus. Cansada de viver com essa mágoa. Perdão não é obrigatório, mãe, Mateus disse gentilmente. Você não deve nada a ele. Eu sei, mas talvez eu deva a mim mesma. Fiz uma pausa. Vou a São Paulo no fim de semana. Posso visitá-lo na prisão? Mais silêncio. Você tem certeza? Não, mas preciso fazer isso. A visita foi marcada para um sábado. Mateus insistiu em me acompanhar. Então, no dia, ambos dirigimos 3 horas até a penitenciária onde Ricardo estava. Era tão cinza, tão opressivo. Cercas, guardas, detectores de metal. Me revistaram, verificaram minha bolsa. E então me levaram para uma sala de visitas cheia de mesas plásticas, cada uma com um preso de um lado e visitantes do outro. Ricardo estava numa mesa do canto. Quando me viu, ele se levantou abruptamente, depois pareceu lembrar onde estava e sentou novamente, suas mãos tremendo visivelmente. Sentei na frente dele. Mateus ficou de pé atrás de mim, uma presença silenciosa, mas firme. Oi, mãe, Ricardo disse, e sua voz quebrou na última sílaba. Oi, Ricardo. Ele parecia diferente. Mais magro, mais musculoso. O tempo na prisão havia transformado a flacidez em força física. Mas eram os olhos que mais mudaram. Não tinham mais aquela inquietação, aquela ganância que eu via antes. Havia apenas cansaço e algo que parecia arrependimento. Obrigado por vir, ele disse. Sei que foi difícil. Recebi sua carta, fui direto ao ponto. Sobre o regime semiaberto. Ele assentiu, sem tirar os olhos de mim. Eu quis sua bênção primeiro. Não sou eu quem decide sua pena, Ricardo. Não legalmente, mas emocionalmente. Ele fez uma pausa. Mãe, passei 3 anos aqui pensando todos os dias no que fiz, no quanto te machuquei. Podia sair mais cedo, mas não se isso significa que você passa mais um dia com medo ou com raiva por minha causa. E se eu disser para você ficar os 6 anos completos? Testei. Você ficaria? Ele não hesitou. Sim, acreditei nele. E isso me chocou. Ricardo, disse devagar, o que você fez foi imperdoável. Você me traiu da pior forma possível. Usou meu luto, me drogou, planejou me trancar. Isso não some. Isso não se apaga. Ele fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Eu sei. Mas, continuei, perdão não é sobre fazer as coisas sumirem. É sobre decidir não deixar que elas definam todo o resto da sua vida. Da minha vida. Seus olhos abriram, esperançosos, mas cautelosos. Se o juiz aprovar sua progressão, não vou impedir. Mas isso não significa que estamos bem. Não significa que tudo volta ao que era. Significa que estou te dando uma chance de provar que você realmente mudou. Vou provar. Ele sussurrou intensamente. Vou passar o resto da vida provando. Uma condição. Mateus falou pela primeira vez, sua voz dura. Você mantém distância até provar que merece proximidade, sem aparecer na casa da mãe sem avisar, sem pressionar. Você reconstrói confiança aos poucos, ou nem tenta. Ricardo olhou para o irmão e no rosto dele vi aceitação total. Concordo, com tudo. A visita durou mais 1 hora. Conversamos sobre coisas banais, como ele estava, o que estava ensinando, os livros que lia. Mateus permaneceu em silêncio, vigilante, protetor. Quando nos levantamos para ir, Ricardo estendeu a mão para me tocar, depois a puxou de volta. Desculpa, esqueci por 1 segundo onde estava. Tchau, Ricardo, disse. E então, porque precisava, cuide-se. Você também, mãe. Você também. 2 meses depois, o juiz aprovou sua progressão para regime semiaberto. Ricardo conseguiu emprego num escritório de contabilidade pequeno que contratava ex-presidiários. Trabalhava durante o dia, voltava para o centro de ressocialização à noite. Suas cartas continuaram, agora falando sobre seu trabalho, sobre a normalidade estranha de estar meio livre. E então, 1 ano após a progressão, ele enviou uma carta diferente. Mãe, vou me formar. A universidade parceira da prisão oferece diplomas para presos que completam seus programas educacionais. Vou me formar em pedagogia. A cerimônia é em 3 semanas, num sábado.
Entendo completamente se não quiser ir, mas gostaria muito que estivesse lá. É um começo pequeno de reconstruir quem eu sou. E você? Você é a razão de eu querer reconstruir. Ricardo. Mostrei a carta para Mateus. Desta vez, sua reação foi diferente, mais suave. Você quer ir? Ele perguntou. Sim, respondi, e percebi que era verdade. Sim, eu quero. A formatura foi numa sala modesta dentro do complexo prisional. Havia 30 formandos, todos em roupas simples, mas limpas. Suas famílias enchiam as cadeiras, esposas, filhos, pais, irmãos. Pessoas que não desistiram. Ricardo estava na terceira fileira. Quando me viu entrar com Mateus, seu rosto inteiro se iluminou. Não com vitória, mas com esperança pura. Quando chamaram seu nome, ele subiu ao palco e recebeu o diploma. E eu, sentada naquela sala numa prisão, cercada por famílias quebradas que estavam tentando se reconstruir, chorei. Chorei pela perda, pela traição, pela dor, mas também pela possibilidade, pela pequena, frágil possibilidade de redenção. Depois da cerimônia, tivemos alguns minutos para falar. Você veio? Ricardo disse, segurando o diploma como se fosse feito de ouro. Vim, confirmei. Estou orgulhosa de você, Ricardo. Isso aqui, apontei para o diploma. Isso é real. Isso é você mudando. Ele soluçou, me abraçou rapidamente antes que guardas pudessem intervir. Obrigado, por não desistir completamente de mim. Famílias não desistem, disse. Elas se machucam, se quebram, mas se houver chance de cura, tentam. Aquele foi o ponto de virada, não de perdão completo. Isso levaria anos, mas de possibilidade. De uma passarela estreita sobre o abismo que nos separava. Ricardo ainda tinha 1 ano no regime semiaberto, depois mais condições a cumprir. Mas lentamente, aos poucos, ele estava voltando. Não como o filho que era, mas como uma pessoa diferente. Melhor? Apenas o tempo diria. E eu? Eu estava aprendendo que perdão não é um evento único. É uma série de escolhas pequenas, diárias, de optar pela paz em vez da raiva. Era difícil. Deus, como era difícil. Mas era possível. E por agora, possível era suficiente. 2 anos se passaram desde aquela formatura. Ricardo cumpriu o regime semiaberto, depois progrediu para aberto. Agora vivia em seu próprio apartamento pequeno em Osasco. Trabalhava full-time como contador e, aos sábados, voluntariava ensinando matemática financeira para jovens em situação de risco. Nossas interações eram cautelosas, espaçadas, mas reais. Ele me ligava 1 vez por semana, sempre perguntando se era um bom momento, sempre respeitoso dos limites. Visitava Búzios 1 vez a cada 2 meses, ficando num hotel, nunca assumindo que podia ficar na minha casa. Mateus ainda mantinha distância. Eles eram educados quando se encontravam, mas a ferida entre os irmãos era profunda demais para a cura rápida. Talvez nunca cicatrizasse completamente, mas pelo menos não estava mais sangrando. Clarissa saiu da prisão 6 meses após Ricardo, divorciou-se dele por mensagem através de um advogado e desapareceu. Ouvi rumores de que se mudou para o Paraná, recomeçando com um novo nome. Não me importei o suficiente para investigar. Foi numa tarde de julho, 2 anos após a progressão de regime de Ricardo, que aconteceu o momento que mudou tudo definitivamente. Eu estava caminhando na praia, minha rotina diária, quando vi uma mulher mais ou menos da minha idade sentada na areia, olhando para o mar. Algo em sua postura me atraiu. Solidão, talvez. Ou reconhecimento de outra alma que havia sofrido. Posso sentar? Perguntei. Ela olhou para cima, sorriu com aquele sorriso cansado de quem conhece dor. Por favor. Nos apresentamos. Seu nome era Amália, 65 anos, viúva há 3 anos. Conversamos sobre trivialidades primeiro. O tempo, a beleza de Búzios, o preço dos peixes no mercado. Mas então, como às vezes acontece entre estranhos, a conversa se aprofundou. Você tem filhos? Ela perguntou. 2, respondi. Mateus e Ricardo. Algo em seu tom me fez olhá-la mais atentamente. Eu tinha 3. Agora tenho 2. Ou talvez tenha 3. Não sei mais como contar. O que aconteceu? Ela suspirou.
Meu filho do meio, Paulo, roubou 400 mil reais que meu marido tinha deixado para os três dividirem. Falsificou o testamento, subornaram funcionários do cartório. Quando descobrimos, ele já havia gastado tudo: cassinos, festas, mulheres. Senti meu estômago apertar. Quando foi isso? Há 5 anos. Foi preso, cumpriu 3 anos. Saiu há 2. E agora? Agora ele mora em Búzios também, a umas 5 quadras daqui. Ela deu uma risada sem humor. Pequena cidade, não é? Não pode evitar esbarrar às vezes. Você fala com ele? Agora sim, mas levei tempo, muito tempo. Ela me olhou. Por que pergunta? Você tem uma história parecida? E então, talvez porque ela era estranha, talvez porque era seguro, eu contei tudo. Ricardo, as drogas, a morte forjada de Mateus, a prisão, as cartas, a lenta, dolorosa reconstrução. Amália ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ela apenas assentiu. Então você entende. Entendo o quê? O peso. De amar alguém que te machucou profundamente, de querer perdoar, mas não conseguir esquecer, de ter que escolher todo dia entre raiva e paz. Como você escolheu? Perguntei. Como chegou ao ponto de falar com seu filho novamente? Percebi que a raiva estava me matando mais que a ele, ela disse simplesmente. Percebi que ele já estava sendo punido pela prisão, pela culpa, pela perda da família. E percebi que eu tinha que escolher. Queria passar o resto da minha vida amargurada ou queria tentar encontrar paz? E encontrou? Paz? Não totalmente. Talvez nunca encontre completamente. Mas encontrei algo melhor. Aceitação. Aceitação de que ele fez algo terrível. Aceitação de que nunca será o filho que era. Mas também aceitação de que ele está tentando, genuinamente, ser melhor. Ficamos sentadas em silêncio por um tempo, ouvindo as ondas. Meu outro filho, Gabriel, cortou contato completamente com Paulo. Amália continuou. Não os culpo. O que Paulo fez quebrou a família, mas eu não podia cortar mais um pedaço de mim. Já perdi meu marido, não podia perder outro filho, mesmo que seja um filho falho e quebrado. Seu filho mais velho fala com Paulo? Às vezes, é tenso, superficial, mas é algo. Ela se levantou, limpando a areia das roupas. Não tem resposta certa aqui, Márcia. Você perdoa ou não perdoa? Reconstrói ou não reconstrói? Mas qualquer escolha que fizer, faça pela sua paz, não pela dele. Ela começou a caminhar, depois parou. Se quiser conversar de novo, venho aqui todas as terças. Às vezes ajuda a falar com alguém que entende. Nos encontramos todas as terças pelos próximos meses. Amália se tornou amiga, confidente, guia. Ela me mostrava que era possível, não fácil, nunca fácil, mas possível reconstruir algo de uma família quebrada. Foi depois de uma dessas conversas que tomei uma decisão. Liguei para Ricardo. Ricardo, quero que você venha para Búzios. Não para hotel, para minha casa, final de semana prolongado. Silêncio chocado do outro lado. Mãe, você tem certeza? Não, mas vou fazer mesmo assim. Ele chegou numa sexta à tarde, dirigindo um carro velho, mas bem conservado, carregando uma mochila pequena. Estava nervoso, eu podia ver em cada movimento. É uma casa linda, ele disse olhando ao redor. É paz, corrigi. É onde reconstruí minha vida depois que você tentou destruí-la. Ele encolheu como se eu tivesse batido nele. Mas precisava ser dito. Precisávamos da verdade entre nós. Sinto muito nunca vai ser suficiente, não é? Ele perguntou. Não, mas ação consistente ao longo de anos talvez seja. Aquele fim de semana foi estranho, tenso, mas também foi quase normal. Cozinhamos juntos, ele aprendeu a cozinhar na prisão. Assistimos um filme, caminhamos na praia, conversamos sobre sua vida agora, seu trabalho, os jovens que ele ensinava. E falamos sobre o passado. Não evitamos, não fingimos que não aconteceu. Por que jogo? Perguntei numa tarde, quando estávamos sentados no deck vendo o pôr do sol. Quando começou? Ele demorou para responder. Na faculdade. Começou pequeno, apostas em futebol com amigos, depois pôquer online, era um rush, sabe? A adrenalina, a possibilidade de ganhar grande. Uma pausa. E quando comecei a perder, achei que a próxima aposta seria a que me salvaria.
É um buraco que você cava mais fundo tentando sair. Por que não pediu ajuda? Vergonha, orgulho idiota. Achei que podia resolver sozinho. Ele me olhou. E quando a dívida ficou grande demais, o pânico tomou conta. Foi quando comecei a pensar de forma errada, criminosa. E agora? Ainda tem vontade de apostar? Todos os dias, ele admitiu. É um vício, mãe. Não some. Mas faço terapia, vou em reuniões de jogadores anônimos 3 vezes por semana. Tenho um patrocinador que ligo quando a vontade fica forte e trabalho com um terapeuta financeiro que monitora cada centavo que ganho para garantir que não escorregue de novo. E se escorregar? Espero que não. Mas, se escorregar, ele engoliu seco. Espero ter força para pedir ajuda antes de fazer algo destrutivo de novo. No domingo, quando ele estava indo embora, fiquei na porta o observando colocar a mochila no carro. Ricardo, chamei. Ele se virou. Isso não significa que esqueci. Não significa que confio completamente. Eu sei, mas significa que estou disposta a tentar. Devagar, muito devagar. Seu sorriso foi pequeno, mas real. Devagar é mais do que mereço. Provavelmente, mas é o que eu posso dar. Ele assentiu, entrou no carro e foi embora. E eu fiquei ali, sentindo algo que não sentia há anos quando pensava em Ricardo. Esperança. Frágil, cautelosa, mas real. Nos meses seguintes, as visitas se tornaram mais frequentes. Ricardo vinha 1 vez por mês. Ligávamos semanalmente. E lentamente, muito lentamente, algo se reconstruía. Mateus ainda lutava com isso. Numa das suas visitas, tivemos uma conversa difícil. Mãe, você está deixando ele voltar muito rápido, ele disse, preocupação evidente. Rápido? Olhei para ele. Mateus, foram quase 5 anos desde que ele foi preso. Isso não é rápido. Mas o que ele fez foi terrível, imperdoável em muitos sentidos. Mas Mateus, fiz uma pausa, escolhendo palavras com cuidado. Você fingiu sua própria morte, me deixou sofrer. Era pelo bem maior, eu entendo, mas ainda foi dor que você me causou. Ele recuou como se tivesse sido esbofeteado. Eu estava te protegendo. E causou dor fazendo isso. Dor que eu perdoei porque entendi seu propósito. Segurei seu rosto. Não estou comparando o que você fez com o que Ricardo fez. São totalmente diferentes. Mas estou dizendo que perdão é complexo. E que às vezes temos que dar às pessoas chance de provar que mudaram. E se ele não mudou? E se é tudo manipulação de novo? Então eu lido com isso. Mas não posso viver minha vida em constante suspeita. Já fiz isso. É exaustivo. Mateus suspirou. Eu só não quero ver você machucada de novo. Eu sei. E te amo por isso. Sorri. Mas talvez seja a hora de você também considerar dar uma chance ao seu irmão. Não para esquecer, mas para tentar coexistir. Foi 1 ano depois, no meu aniversário de 68 anos, que aconteceu algo que eu nunca pensei que veria. Ricardo organizou um almoço de aniversário num restaurante em Búzios. Amália estava lá, alguns dos meus amigos da praia e... Mateus chegou. Não era esperado. Ele disse que tinha trabalho e não poderia vir. Mas lá estava ele, na entrada do restaurante, olhando incerto. Ricardo o viu primeiro. Ficaram se encarando por um longo momento. E então, lentamente, Ricardo estendeu a mão. Oi, meu irmão, ele disse, sua voz instável. Mateus olhou para a mão por uma eternidade. Depois a pegou. Não em abraço, não em camaradagem, mas em reconhecimento. Oi, Ricardo. Não foi reconciliação, não foi perdão, mas foi um começo. E às vezes começos são tudo que precisamos. O almoço foi surpreendentemente agradável. Histórias foram contadas, risadas compartilhadas. E quando cortei o bolo, olhei ao redor da mesa, para meus 2 filhos, tão diferentes, mas ambos ali, para Amália que entendia minha jornada, para os amigos que me apoiaram, e senti algo raro. Gratidão. Não gratidão pela traição. Nunca isso. Mas gratidão por ter sobrevivido, por ter encontrado força quando pensava não ter mais, por ter 2 filhos que, à sua maneira imperfeita, estavam tentando. No fim da tarde, quando todos estavam indo embora, Ricardo se aproximou. Mãe, obrigado por não desistir de mim.
Famílias não desistem. Repeti as palavras que havia dito anos atrás. Elas se quebram, machucam, mas se houver vontade, reconstroem. Ainda tem muito a reconstruir. Tem uma vida inteira, concordei. Mas a fundação está lá, fraca, rachada, mas está lá. Mateus se juntou a nós. Mãe, quer que eu fique hoje à noite? Não precisa. Vou ficar bem. Eu sei. Ele olhou para Ricardo. Mas talvez possamos todos jantar juntos, se você quiser. Ricardo olhou para mim, depois para Mateus, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu adoraria. E assim, naquela noite de julho em Búzios, 5 anos após a prisão, 3 anos após o início da reconstrução, meus 2 filhos sentaram à minha mesa de jantar. A conversa era cuidadosa, os sorrisos pequenos, o desconforto palpável, mas estavam ali, juntos, tentando. E por agora, tentando era suficiente. Se esta história tocou seu coração, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre perdão, reconstrução e segundas chances. Seus comentários significam muito para mim.